E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô começando novamente uma live aí do Melos Café. Depois de um tempinho, na verdade, sem fazer lives, estamos de volta. Estamos de volta num cenário novo. Eu me mudei aí faz uns 2 meses. E agora estamos com a ideia de fazer essas lives aqui, que antes a gente fazia sempre na minha mesa. Eu não conseguia mostrar para vocês um preparo enquanto a gente estava na live. A ideia agora é começar a trazer um formato um pouco diferente aqui. Então, vou testar hoje aí para a gente fazer uma live aqui interativa, né? Vocês podem ir mandando suas dúvidas e eu vou poder ir preparando um café aí com vocês, dependendo do que a gente for explicar, né? E aí a gente vai conseguir né, deixar essa live talvez um pouco mais dinâmica aí, colocar um pouco mais de movimento aí na nossa live. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? Hoje eu trouxe 3 passos para fazer o seu café ficar melhor. São passos simples que qualquer um pode aplicar na sua casa e, né, como sempre, eu busco trazer, então, coisas que qualquer um, sem ter um equipamento avançado, sem ter nada de outro mundo, consiga realmente, então, implementar aí na sua casa, consiga melhorar o preparo dos seus cafés, né? Coisas fáceis de aplicar. Eu não gosto de inventar firula, né? Fazer uma coisa muito complexa, porque eu acho que praticamente todo brasileiro toma café aí na sua casa, cada um tem o seu jeito de preparar, e eu não quero realmente transformar isso num bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que ir lá fazer o seu café tem que ser uma coisa prazerosa, uma coisa bacana, e a gente então busca sempre trazer isso de uma forma prática, uma forma leve, mas, claro, né? Às vezes dando uns puxões de orelha, porque tem coisas que muita gente acredita que é de uma forma, mas pode ser muito melhor se a gente conhecer algumas dicas, conhecer alguns macetes, algumas coisinhas que vão fazer realmente o preparo do seu café ficar bem melhor. Então, hoje resolvi trazer aí 3 dicas que vão fazer uma baita diferença para você preparar um café mais top, um café melhorzão. Beleza? Então, primeiramente, o que eu gostaria de citar por primeiro como uma dica do que a gente precisa para melhorar o nosso café. Então, a primeira coisa que eu vejo que faz muita diferença, e muita gente, a maioria das pessoas não faz, é medir os seus ingredientes do café. O que entra no nosso café? Café, água e, bom, basicamente isso, né? A gente olha para isso, né? Pô, é só café e água. Então é simples, né? É muito simples. Não tem segredo, não tem nada, não tem nem onde errar. Tinha lá um amigo meu que sempre pegava no meu pé e falava: cara, fazer café é só botar o pó, jogar a água e pronto, tá feito café. Como é que tu fica aí 1 hora de vídeo falando de como fazer café? Então, né? Claro, a gente, né, como eu falei, cada um tem o seu jeito aí de fazer café em casa, mas existem algumas coisinhas que podem fazer uma baita diferença no teu preparo. Então, eu gosto de comparar com uma receita de bolo. Como é que que a gente faz um bolo? A gente vai lá, a gente pega, encontra uma receita e a gente começa a seguir aquela receita lá. 3 ovos, 2 xícaras de trigo, 1 xícara de leite. E a gente vai, segue ingrediente por ingrediente. Coloque tal, misture, agite, mexa, bata. E aí a gente vai seguindo, né, passo a passo ali daqueles ingredientes. Ele fala que é 1 xícara, a gente vai lá, a gente mede 1 xícara certinho. Ele fala que é 2 colheres de sopa, a gente vai lá, 2 colheres de sopa certinho. Então, quando a gente vai fazer uma receita de bolo, a gente pega aquela receita e a gente segue aquela receita. Simples assim. E, né, mesmo que seja um bolo simples, nada de outro mundo, mas a gente vai lá e pega essa receita, a gente segue cada passo da receita, certo?
E para o nosso café, não poderia ser mais diferente, né? Como eu falei, a gente, né, é o extremo oposto. O cara vai lá, no máximo, tipo assim, eu sei que aqui na minha chaleira eu boto mais ou menos aqui, ó, 3 dedos do topo, aqui eu boto umas 4 colheres, que às vezes é uma colher meio cheia, às vezes meio vazia, mas aqui mais ou menos, eu jogo água aqui meio de qualquer jeito. Então, a gente às vezes não tem aquele critério todo quando a gente vai fazer o nosso café. E, né, a gente consegue fazer um café muito mais gostoso, muito mais especial, se a gente souber seguir um jeito certinho, né, um passo a passo, uma receita. E, né, se a gente seguir ela à risca, a gente vai conseguir fazer um café bom não só uma vez, mas todas as vezes. Sabe, tem aqueles dias que tu vai e faz um café, pô, hoje ficou bom o café, hein? Vai no outro dia, pô, vou tentar fazer daquele jeitinho. Tu acha que tá fazendo igual, de repente chega no final, pá, hoje toma ali, cara, hoje não ficou bom, não ficou muito bom. Aí tu vai, passa uns dias, outro dia ficou péssimo o café, outro dia ficou mais ou menos, outro dia de novo, nossa, hoje acertei o café. Então, tipo assim, tu percebe que existem dias que o café fica um pouco melhor, dias que o café fica um pouco pior, mas o pessoal às vezes não para pensar que se a gente seguir uma receita, a gente vai conseguir sempre os mesmos resultados. Os resultados vão ser sempre muito parecidos, certo? Então, sabendo disso, né, eu digo que o primeiro dos pontos que a gente tem que cuidar, então, é com a receita. Né? Se a gente for pensar num bolo, ninguém nem imagina, nem cogita querer começar a fazer um bolo sem ter uma receita na mão. Um cara que vai fazer um bolo nunca vai pensar assim, cara, vou só jogar aqui mais ou menos um tanto de trigo, um tanto de açúcar, vamos ver no que vai dar. Nunca alguém vai pensar isso assim, vou na louca aqui fazer o meu bolo de qualquer jeito, que vai dar bom, vai ficar bom e é isso aí. A pessoa não faz isso. Então, é engraçado como a gente estranha muito querer pensar em fazer um bolo sem uma receita, mas quando vai lá fazer o seu café, o cara joga aqui no olho, joga ali no olho, faz aqui meio de um jeito qualquer e pronto. Então, entendam que essa questão da receita, ela não é só válida para um bolo, mas ela também é muito válida para um café, certo? Então, essa é a nossa dica número 1, o primeiro passo seria seguir uma receita. E agora, tudo bem, talvez eu estou sendo muito abrangente em só falar assim, siga uma receita. Qual receita? Como que é a receita? O que faz parte da receita? Basicamente, a gente tem 3 coisinhas que a gente tem que prestar atenção para um preparo de café ficar bom, tá? Para ele seguir, ele ser feito, executado, digamos, da maneira certa. Então, o primeiro é a água. Quanto de água eu vou usar? Então, o que eu recomendo? Como a gente precisa medir essas coisas de alguma forma, eu sempre recomendo você ter uma balança de cozinha para você ir lá e pesar os seus ingredientes antes do preparo do café. Então, sempre que eu vou ali fazer um café, primeira coisa, eu vou e peso a quantidade de água. Eu vou fazer meio litro de água. Meio litro, eu vou pesar meio litro exatamente. O que mais? Aí eu vou fazer daí eu vou colocar o meu café. Beleza. O pó do café é mais crítico ainda que a gente meça aqui na balança. Por quê? Porque assim, eu estou usando meio litro de água. Se eu der assim, digamos que eu estou usando uma chaleira, um bule. Como é que é o nome disso aqui? Chaleira, né? Digamos que eu estou usando um recipiente que tem aqui marcadinho 500 ml. Não é tão preciso quanto eu usar uma balança. Às vezes eu tento mirar aqui no 500, ele dá uma coisa que vai ali um 510, 520, 480, 490. Sabe? Mas ele vai ficar em torno disso, tá? Então, em 500 ml talvez a gente tenha uma variação 20 para mais para menos. Mas imagina o nosso café.
o café, a gente não usa 500 gramas de café. A gente não usa meio quilo de café para um preparo. A gente usa bem menos café. Bem menos. Então, se eu for fazer meio litro de café filtrado, no método filtrado eu recomendo usar 60 gramas por litro. Para meio litro de água, eu vou usar 30 gramas de café. Então, esses 30 gramas, se eu achar que uma colherada é mais ou menos 7 gramas, tá, eu tento botar 4 colheres e mais um pouquinho para dar ali os 30 gramas. 30 gramas, se eu errar ali uns 4 para mais, 4 para menos, isso já dá um impacto muito maior do que 20 ml dentro de 500 ml no total, certo? É proporcionalmente muito maior a diferença que eu posso ter se eu me descuidar quando eu for medir meu café, né? Fizer uma variação ali, botar um pouco menos de café, um pouco mais de café. Então, é muito importante, principalmente, que você pese o seu café na hora de preparar a sua bebida, tá? Então, sabendo disso, os dois passos, né? Pesar a água, pesar o café. E o terceiro ponto que a gente precisa cuidar com a nossa receita aí do nosso café seria o tempo de extração. Tempo de extração é o que a gente chama quando a água encosta no café. A primeira água que eu joguei encosta no café, ali a gente começa a contar o tempo de extração. E o que eu recomendo? Eu recomendo você ter um timer, um reloginho, um cronômetrozinho assim separado de cozinha. Esse aqui é uma balança que ela tem esse timer já embutido, facilita muito. Por bastante tempo eu não tinha isso, eu usava o timer no meu celular. E aí você vai e você começa a contar o tempo. E não é só contar por contar. Por que é importante a gente ver o tempo? Porque se percebeu, os estudiosos do café, eles viram que existe um tempo que funciona para o preparo do café e um tempo que ele já começa a não dar tão certo. Então, qual que é o tempo que viram que funciona? Quando a gente vai fazer um café filtrado, o tempo que funciona, de tempo de extração do café, em torno de 3 a 4 minutos. Passando um pouco disso, mas não passando muito disso. Então, entrou mais gente aí na live. Bom dia, bom dia. Então, a gente tem que tentar atingir um tempo de extração desde que a gente a água encostou no pó do café até parar de pingar, de em torno de 4 minutos. O que acontece se a gente não se mantiver nesse tempo? Então, por isso que eu digo, importante você ter um relógio ali e ficar controlando. Se você fizer um tempo muito curto, o que pode fazer com que dê um tempo muito curto? Às vezes eu joguei toda a água muito rápido, ele escorreu rápido, o tempo foi 2 minutos e pouquinho. O que acontece nesse momento? Acontece que aquele café não vai ter tempo de interagir com a água, ele não vai passar o sabor para a água e no final a gente não vai ter uma bebida saborosa. A bebida tem que ter o sabor do café. Se eu não deixei a minha água brincar o suficiente com o pó do café para eles se trocarem ali os sabores, eu vou ter um café fraco, um café sem sabor. E pior do que isso, não é nem só que ele vai ser fraco, porque a gente também pode brincar com a concentração, botar mais pó de café, ele fica mais concentrado. Mas quando ele fica muito pouco tempo, ele adquire características que a gente chama de um café subextraído, extraído de menos, e essas características são um sabor que parece meio azedo, meio salgado. Então, se você não cuidar e você deixar muito pouco tempo de extração da água com o café, vai acontecer isso. Vai ficar salgado, vai ficar azedo, vai ficar meio assim, estranho, bizarro. E o contrário também, se você deixar tempo demais, chegou ali nos 4 minutos, tempo ideal, a água ainda não terminou de escorrer, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, a água ainda está ali. Se a água fica todo esse tempo em contato com o pó do café, acontece uma outra coisa. Ele continua a extrair compostos que dão amargor à bebida. E, claro, o café é amargo, ele tem, ele por si ele tem um saborzinho amargo e tal, é normal. Mas o que acontece é que ele começa a extrair muito amargor, mas muito.
ele começa a ficar amargo demais, ele começa a... aquele amargor, ele toma conta da bebida. Então, a gente quer um amarguinho na bebida, mas a gente não quer um amargão terrível que o cara toma, torce a cara, bota 5 colheres de açúcar, bota um leite ali, toma já meio assim virando. Não, a gente não quer isso, né? A gente quer um cafezinho gostoso, a gente quer um cafezinho bacana, né? Que o cara toma assim, né? Feliz, contente, que dá um prazer de tomar o café. Café é uma coisa boa. Então a gente não vai querer estragar ele, né? Então, se a gente deixou um tempo longo demais, por exemplo, né, isso tem a ver com uma dica que eu vou passar depois, a dica número 3. Se você tiver com uma moagem muito fina do pó do seu café e você está tentando fazer uma quantidade grande de café, aí pode acontecer de você estar jogando ali a água, mas um pó muito fino, ele dificulta a passagem da água. Então, se o pó está muito fino ali, está tudo muito juntinho, aí a água vai escorrendo lentamente, 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 e aí ele vai passar dos 4 minutos de tempo de estação. Vai para 5, 6, 7, 8, e às vezes ainda não terminou de escorrer a água toda. Então, isso é um caso típico que acontece quando o pessoal está preparando, por exemplo, num coador Melita, preparando lá o seu café, faz uma quantidade grande lá, e aí vai jogando água, vai jogando, vai jogando. Se o cara tivesse parado para cronometrar, ia ver que às vezes está quase nos 10 minutos já que ele está ali fazendo aquele café. E muitas vezes as pessoas realmente nem se dão conta que aquele amargor todo não é só o amargor do café, mas é um amargor por uma falha no preparo do seu café, certo? Então, se a gente souber preparar o café da forma certa, ele vai ficar com o saborzinho bom do café, mas não vai ficar com aquele amargor astringente, sei lá, horrível, certo? Ele não vai ficar dessa forma. Então, por isso que é interessante a gente seguir uma receitinha do café, né? Peso de água, peso do café controlados e o tempo de preparo também ficar de olho ali para ver se você está chegando no tempo em torno dos 3 a 4 minutos. Essa é a dica número 1. Dica número 2. A gente está usando água e está usando café para preparar. 2 matérias-primas. Se a gente quer ter um produto final bom que a matéria-prima seja boa. Então, a água, assim, vai da região da pessoa. A gente aqui, eu moro em Joinville, a gente tem uma água que eu considero que é boa de beber, a água da torneira, né? Ela é potável e eu não sinto muito sabor nela. Tem pessoas assim, do especialistas do café, assim, que já são mais puritanos, né? Ou realmente eles já investem mais em todos os parâmetros do café e usam sempre água mineral ou usam daqueles filtros um pouco mais caros, mais complexos, né? Para deixar realmente a água 100%, né? Eu ainda não cheguei nesse ponto, né? Eu uso realmente a água da torneira, mas existem regiões no Brasil, por exemplo, que a água da torneira tem muito sabor. A água da torneira, né? Ela traz ali um sabor meio ruinzinho. Então, se você usar essa água para preparar o seu café, pô, vai ficar aquele café com aquele sabor também, né? Então, é importante você cuidar com a sua água. Se você tem esse caso de ter um sabor forte ali na sua água, às vezes tentar achar algum filtro que compense isso, ou de repente realmente recorrer à água mineral, né? Compra um galão d'água lá e vai usando, para você garantir a sua matéria-prima de qualidade, uma água boa. E, por outro lado, nosso principal, né, o protagonista do nosso café, que é o pó do café. E o pó do café, a gente também vai querer usar um pó de qualidade. E o que me diz que o meu pó de café é de qualidade? Eu chego lá no mercado, não tem um café lá para comprar. Não tem um café que diz assim, este é qualidade, este não é tanta qualidade. Tu tem uns 40, 50 opções ali de café nas prateleiras.
todos eles meio que dão a entender que são o melhor. Esse aqui é o melhor do Brasil, esse aqui é o top, esse aqui é o especial Master Blaster. Então, né, se a gente tentar tipo, aprender na frente do mercado, ali, da prateleira do mercado, qual que é o café bom, é difícil, é difícil. Não funciona assim tão fácil, né? Mas, na verdade, se você souber seguir as dicas certas de canais aí especializados em cafés, conheço um muito bom para recomendar para vocês, vocês vão conseguir comprar um café bom, né? Vocês vão conseguir contornar facilmente essa questão de entender qual que é um café bom, qual que não é um café bom. E aí, a gente tem, na verdade, um conhecimento que poucas pessoas têm, que na verdade o nosso café ele possui uma classificação feita pela Associação Brasileira de Cafés, Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC. Então, eles mesmos já se deram ao trabalho de dizer qual café é bonzinho, é bonzão, é mais ou menos ou é top, certo? Então, a gente tem já um indicativo dessa qualidade sendo feita na própria embalagem do café. Então, uma forma simples de você saber se você está conseguindo, está indo ali atrás de uma matéria-prima de qualidade, seria você olhar na embalagem e buscar um selo. Deixa eu ver se eu encontro um aqui. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que aqui pode ser que vocês vejam uma marca de café, mas eu não defendo nenhuma marca específica, eu não sou vendedor, revendedor, alguma coisa assim de uma marca. Inclusive, evito estar associado a alguma marca porque eu quero recomendar para vocês o melhor. Eu quero recomendar sem nenhuma, né, sem estar preso a alguma marca específica, algo assim. Mas então, basicamente nós temos aqui um selo. Deixa eu tentar mostrar aqui. Esse é o selo ABIC que mostra a qualidade do seu café. Aqui fica um pouco difícil de ler, porque ele está mais clarinho, mas ele é um certificado gourmet de qualidade e pureza. Então, o que significa esse selo? Significa, digamos, quão bom é esse café. A gente tem os cafés mais baratos do mercado, que são classificados como café tradicional. O café tradicional, né, é o mais barato de todos, mas ele tem ali uma qualidade um pouco menor, né? Por isso que ele também é o mais barato. Basicamente, ele tem ali no meio dele misturadas algumas impurezas, que é o que barateia, porque lá na produção do café eles vão lá, eles colhem todos os grãos, eles vão e tentam separar os melhores para cobrar mais caro neles, aí eles separam os mais ou menos para cobrar um valor mais ou menos, e assim, a raspa do tacho eles pegam ali e vendem como café tradicional, né? Simplificando, bem simplificado, seria isso. E na raspa do tacho, a gente tem ali, pode ter no meio gravetos, folhas secas, grãos que ficaram maduros demais, né? Passaram do ponto, grãos que ainda estão secos porque não amadureceram ainda, grãos que secaram no pé. Então a gente tem, né, pode ter pedrinha. Então tem uma série de impurezas que estão ali naquela raspa do tacho do café e isso tudo vai acabar indo junto lá para o seu saquinho de café tradicional, tá? Então entenda isso, né? Saiba que quando você comprar um café tradicional, você vai estar comprando isso, né? Vai estar comprando uns gravetinhos junto ali no meio, uns pedaços de pedaço de pau, pedaço de pedra, folha e tal, né? Vai dar aquele sabor, né? Daquele sabor característico do café tradicional. E aí, se a gente quer um café um pouco melhor, a gente vai encontrar um café com o selo assim de café certificado superior. O superior ele é melhor do que o café tradicional. Ele tem ainda um percentual de impurezas, mas ele tem no máximo 10% de impurezas, enquanto que o tradicional tem até 20% de impurezas ali no meio. Então, o superior, beleza, já melhora a nossa situação.
você já sente que o café tem um sabor um pouco melhor, né? Um sabor meio diferenciado. Então, né, é interessante para nós aí. A gente já consegue melhorar o nosso preparo. E esse aqui que eu mostrei, o café gourmet. Então, o café gourmet, ele não vai ter, né, vai ter 0% de impurezas. Então, né, já vai ter um sabor melhor ainda, né? Bem interessante. E o suprassumo dos cafés seria o café que é classificado como café especial. Café especial, ele é tão especial que geralmente os supermercados não tem na prateleira de um supermercado um café especial. Por isso que muita gente às vezes nem sabe da existência dele, sabe? Porque não se enganem de ir no supermercado e às vezes está escrito assim, meio aleatoriamente, um café forte e especial, não sei o quê. Não é isso que vai significar que ele é um café classificado como café especial. Isso é só, né? São palavras aí de marketing, mas não indicam realmente a classificação dele. Então, se você olhar ali, café super especial com não sei o quê, dá uma olhada assim na parte de trás ou na lateral, não tem um desses selos que mostra qual que é realmente a qualidade dele. Às vezes ele diz que é super especial, mas tu vai ver certificado superior. Então, o café especial ele é encontrado em cafeterias especializadas. Geralmente os supermercados eles não vendem esse tipo de café. E aquele realmente é o suprassumo dos cafés. E como tudo, né, as coisas melhores elas têm um custo maior. E a gente, se for olhar assim valores, um café tradicional para um café superior, talvez você vai pagar 3, 4 reais a mais, 5 reais num pacote de meio quilo. Um café gourmet comparado a um tradicional fica mais ou menos ali o dobro do preço ou um pouco mais ainda. E aí um café especial, aí ele pode chegar a custar até 10 vezes, 8, 10 vezes mais do que um pacote de café tradicional. Então, são realidades diferentes, né? São realmente categorias diferentes de qualidades de café. E, né, a gente entendendo isso, a gente consegue, digamos, né, pensar talvez qual que se encaixa melhor para nós, né? E, claro, como eu sou um cara que curte muito café, eu sempre recomendo para todos com que eu falo, cara, pega um café melhor. Eu gosto sempre de falar, cara, sabia que existem essas classificações, tem esses selos? Faz o seguinte, tu compra provavelmente, né? Muita gente, né? Eu por muito tempo fiz assim, eu comprava o café mais barato do mercado. Eu ia lá, eu via lá entre 2, 3 marcas que eu gostava um pouquinho mais, eu ia lá e pegava assim, eu olhava qual que estava mais em conta, beleza, é esse. E aí levava. E eu sei que muita gente faz ainda assim, né? Ou tem uma marca que gosta um pouco mais, né, e sempre leva aquela, mas dentre aqueles mais baratos, os cafés tradicionais. Mas o que eu recomendo sempre para as pessoas? Vai lá, se você sempre tomou o tradicional, e se você quer se aventurar no mundo dos cafés, tomar um café cada vez melhor, faz o seguinte, procura um café que seja um nível melhor do que o tradicional, ou seja, um café superior. Dá uma olhada lá, procura lá na prateleira, dá uma fuçada, olha atrás, olha no lado, opa, o selo de qualidade lá da BIC. Superior, opa. Né, para facilitar, você já consegue olhar mais ou menos pelo preço, né? Ele não vai ter o preço tradicional, mas ele também não vai ser exorbitantemente mais caro. Vai ter um tantinho a mais ali de preço. E esse seria então uma forma de você ir degrau por degrau, provando cafés melhores. Se você sempre tomou o tradicional, pega um superior. Se você já estava tomando cafés superiores, de vez em quando, aí, vai lá uma vez e pega um café gourmet. E aí, se você, de repente, já está nesse nível aí, está tomando os cafés gourmet, então você pode ir lá e pegar um café, né, ir numa cafeteria, um café especial, e comprar, né, um café especial.
Ou se você não tiver uma cafeteria especializada na sua cidade, você pode também buscar na internet. Então a gente consegue, né, às vezes tem cidades menores que não têm ainda cafeterias especializadas, mas você consegue ir lá e encontrar na internet cafés especiais para vender, tá? Então, né, essa seria a minha dica. Busca algo que esteja um degrau acima do seu e prova, experimenta, vê como é que é. Então, eu penso que eu não quero ser hipócrita de simplesmente falar para todo mundo, cara, café especial é o bicho, é a melhor coisa que tem, toma só café especial agora, cara. Não, joga fora esses aí, tudo que tu tem, esquece, cara, nunca mais toma esses outros aí, vai pro especial, que o especial é muito bom, é sensacional. Assim, né, café especial é muito bom mesmo, né? Se você quiser também não comprar necessariamente um café especial, vai só numa cafeteria e toma um café lá, pede um café para a pessoa, né? Você talvez vai pagar um pouco menos ali, mas você já vai sentir mais ou menos como é que é a vibe do café especial. Mas eu entendo que cada pessoa tem uma realidade, né? Tem gente que vai e prepara de manhã uma térmica para sei lá quantas pessoas tomarem, vai ali em uma semana ela gasta um pacote de meio quilo de café. E uma pessoa nessa realidade, dependendo né, do quanto ela ganha e tudo mais, dependendo das condições dela, não vai vingar ir lá e comprar o tempo todo um café especial. Então, existe isso também, né? Existe a realidade de cada pessoa, existe né, como cada pessoa, né, as condições que ela está também. Então, isso tudo vai também influenciar em qual café ela deveria, de repente, tomar. E por isso que eu digo, né, vê aí, faz um teste, experimenta um ou outro de uma qualidade um pouco melhor, só para você sentir como é que é o nível daquele café, tá? E aí, eu estou vendo que tem gente mandando umas mensagens. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Daqui a pouco daí eu já vou responder as perguntas, tá? E aí, vamos agora para a nossa terceira dica, mas que é muito importante e ela está ligada à dica número 2. Ela está ligada ao nosso café, à nossa matéria-prima. Falei que é importante uma qualidade grande, né? Uma qualidade do seu café, mas estendendo um pouco essa questão da qualidade do café, entenda o seguinte, a gente pode olhar pela questão né, do selo de qualidade aqui, né, o gourmet, o superior e tudo mais, mas tem uma outra coisa que faz assim uma diferença tremenda, mas tremenda na qualidade do café. Digamos que você já está ali, né, tomando um café gourmet. Sabe o que vai fazer o teu café ficar muito melhor? Se você, em vez de comprar o café já moído, comprar o café em grãos e moer ele na hora que for preparar. Isso, nossa, assim, se eu for pensar nos pontos que fizeram maior diferença no preparo do meu café, né? Claro que, como eu falei, né, tem vários aspectos, tem vários cuidados que a gente tem que tomar, mas o que eu percebo como tendo feito a maior diferença para mim foi começar a moer o meu café na hora que eu ia preparar ele. Porque o que acontece? O café, ele é um produto vivo, ele tem os óleos dele, ele é um grão. E esse grão, ele vai envelhecendo. Quando ele moe, ele envelhece mais rápido, porque ele envelhece em contato com o ar, ele envelhece com a luz batendo nele, ele vai perdendo essas características dele ali. E se a gente tiver ele em forma de grão, demora bastante para ele perder essas características. Quando ele está na forma moída, ele perde muito rápido essas características. O que seria muito rápido? Até uma semana, o teu café vai estar assim, bem insosso, assim, bem sem graça comparado ao que era com ele fresco.
né? Se a gente for pegar um café em pó e tu for reparar, assim, né? Como é que estava o sabor dele no primeiro dia, no primeiro, segundo, terceiro e tal, e como é que fica de uma semana em diante. Ele já, tipo assim, perdeu muito, assim, da vivacidade, da magia dele ali. Enquanto que um café em grão, se tu moe ele na hora e usa ele ali dentro de 5 minutos que ele foi moído, nossa, aí sim, aí sim. Aí tu vai sentir todo aquele saborzinho, todo aquele... Nossa, e não é só num café. Tu comprou aquele grão e aquele grão por 1 mês e meio a 2 meses ele vai se manter assim com propriedades bacanas que na hora que tu moer tu ainda vai sentir assim, muito bom. Vai sentir aquele negócio, né, fresquinho, assim, aquele negócio top, assim, aquele sabor de café novo, certo? Então, se você já está nessa ali de comprar cafés gourmet, o café gourmet geralmente é o primeiro dos níveis do café que tu consegue achar como em forma de grão. Até porque, né, o café tradicional ali ele tem tanta impureza no meio que eles não vendem ele em grão, que vai estar lá em grão com as impurezas, daí eles moem tudo junto lá e joga para ti lá. Então, o café gourmet, por exemplo, né, se você procurar ele em grão, aí você encontra um moedor de café, que você consegue achar por aí, um moedor elétrico, na faixa de uns R$100. E aí, você vai lá e consegue tomar um cafezinho top, fresquinho, todas as manhãs, né? E aí, assim, não tem um moedor? Dá para improvisar com liquidificador, tá? Se ele, né, tiver uma potênciazinha bacana, dá para dar uma enganada com o liquidificador. Eu, sinceramente, eu nunca tentei, tá? Mas já ouvi gente falando que consegue fazer com o liquidificador e, né, dar o seu jeitinho lá. Mas realmente eu recomendo, como é a faixa de uns R$100 esse moedor manual, esse moedor elétrico pequenininho, vocês vão ver que é um investimento que vale muito a pena. Tipo, nossa, é uma diferença assim, de qualidade absurda. Vocês vão perceber. Então, eu recomendo realmente que vocês peguem ali, já comprem um moedor elétrico e façam dessa forma, porque para mim sempre funcionou muito bem usando esse moedor. Beleza? Então, basicamente, né, seria cuidar com a sua receita, a quantidade de água, a quantidade de café e o tempo de extração, né, o tempo de contato da água com o café. Cuidar para ter uma boa matéria-prima, água boa e café bom, né? Tradicional, superior, gourmet, especial. Né? Tenta achar um ali que está, de repente, um nível acima daquele que tu está acostumado a tomar. E terceira dica aí seria você moer o grão de café na hora, porque daí você vai ter todo aquele frescor, como se tu tivesse comprado um café em pó e acabado de abrir o pacote lá. Né? Ele vai ter tipo aquele frescor lá. Né? Então, isso seriam assim 3 passos que considero simples, né? Não é nada de outro mundo, não é nada que a gente precise não precisa de equipamentos super avançados para tu conseguir isso. Basicamente só um moedor, uma balança de cozinha que muitas vezes tu aproveita para outras coisas também, às vezes tu já tem em casa e vão fazer uma diferença tremenda no preparo do café aí na sua casa. E aí, né, como eu falei, basicamente agora que nós passamos aí as 3 dicas, eu vou fazer um preparo rapidinho aí de café com vocês, enquanto eu vou tirando as dúvidas aí. Então, eu vou fazer um cafezinho aqui da manhã e vou tirar então algumas dúvidas ou responder alguns comentários de vocês. Não sei se alguém mandou dúvida, né? Eu acho que muita gente às vezes só manda um bom dia, como é que vai? Vamos lá. Tá meio longe aqui no celular. Deixa eu ver. Manda um abraço pro Bel, de Maringá. Abraço, cara. Amigo que gosta muito de café. Tem que até cuidar para não me queimar aqui.
Então vamos lá, vamos ver se alguém tem uma dúvida. Café do Jacu. Pá, café do Jacu, já ouviram falar disso? Café do Jacu é o Jacu Bird. Ele é feito aqui no Brasil, é um café que um passarinho come a cereja do café e depois ele devolve para a natureza dos meios tradicionais, né, normais. E esse café devolvido, eles ajuntam lá no chão, lavam certinho, né, higienizam, preparam lá todo, torram depois e isso se torna um café de alta qualidade vendido a preços bem altos. Por quê? Porque tem algumas características ali na forma como o grão ele é processado dentro do sistema digestivo do jacu, que vão fazer com que ele adquira propriedades muito interessantes em um sabor bem diferentão, bem diferenciado. Então, dessa forma, o café do jacu ele acaba assim sendo um café visto como um café de altíssima qualidade. Ele tem um preço realmente bem alto, assim, acho que ele é R$ 900 o quilo, uma coisa nesse sentido. Jacu Bird é o nome do café. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Bom dia, mito, mestre, lindo. Obrigado. Bom dia, bom dia. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida aí. Podem mandar alguma dúvida que vocês tiverem. Vamos, enquanto isso, fazendo um cafezinho aqui, da forma como eu faço. Escolhi aqui o nosso coador V60. Se eu não me engano, a Marta que está nos assistindo aí também mostrou que está comprando um desse, né? Pensando em comprar, né? Então, basicamente, este seria o sujeito. Então, eu já posiciono tudo aqui em cima da minha balança, né? Eu vou, antes de mais nada, pesar o meu café. O meu moedor está aqui no canto. Talvez está fora da câmera para vocês aí. Mas, manter o nosso café bem fechadinho, ao abrigo da luz, da umidade, do calor e também, de preferência, né, hermeticamente fechado, para também não ficar muito ali em contato com oxigênio, porque isso vai degradando o nosso café, vai fazendo ele perder o sabor dele aí. Vamos lá. Perguntinha que veio, qual é o método que você mais gosta? Pô, é difícil, né? Que nem falar, qual que é o teu filho favorito? Pô, é complicado. Eu tenho, né? Para quem talvez já viu outros vídeos meus, eu tenho vários métodos de preparo de café. Tenho lá o coador Melita, eu tenho esse daqui, né? O coador V60, eu tenho o Chemex, eu tenho prensa francesa, cafeteira italiana, coador de pano lá, né? Meião. E cada um ele tem suas características, suas propriedades, né? Eles têm sabores diferentes, né? Vocês talvez já repararam isso, né? Quando foram fazer um café, que um café no coador de pano fica diferente do café no coador Melita. Então, eles têm realmente propriedades, sabores diferentes. Um tem mais óleos presentes, outro tem menos. Um vai realçar os açúcares da bebida, um vai realçar a acidez da bebida, se ela tiver acidez, né? Então, cada um tem o seu jeitinho e às vezes a pessoa está um pouco enjoada e um método vai lá e prepara outro. Para mim, assim, eu tento ir assim, de um método para o outro, assim, para não, sei lá, para sempre ter uma coisa diferente. Mas, deixa eu moer o meu café aqui. Mas eu gosto muito de café filtrado. Lá. Então, esse aqui já é um moedor elétrico, mas um pouco mais assim complexo, tá? Um pouco mais caro, um pouco mais diferenciado. Mas eu comecei com aquele de R$100 lá e ele me atendeu muito bem por muito tempo, tá?
Mas então, meu método favorito é um método filtrado, por exemplo, como esse daqui, tá? Primeira coisa que a gente faz, vamos escaldar o filtro, passar uma água para tirar aquele gosto de papel e para dar uma esquentada aqui no porta-filtro e para dar uma esquentada no nosso recipiente, tá? Isso seria o primeiro passo aí que a gente faz. Depois, deixa eu já pegar minha xícara aqui. Minha xícara do Harry Potter. Ai, ai. Aí a gente descarta essa água aqui e tal. Vou dar uma jogadinha aqui para ele ir esquentando todo o meu recipiente. Agora, um ponto importante é que a gente tem que desligar aqui a água. Antes de jogar no pó, a gente tem que contar uns 30 segundos, porque não é legal a gente jogar água fervente, água que acabou de ferver a 100 graus no nosso pó do café. Senão ele vai dar uma amargada ali. Não é legal isso, tá? Então eu botei aqui meu cronômetro, desliguei, vou contar 30 segundos. Quando der 30 segundos, eu começo a jogar minha água e eu começo aqui o meu timer, porque aí começa a contar nosso tempo de extração. Deu 30 segundos aqui, então começa a jogar a água em movimentos circulares, tentando assim jogar por todo o pó. Não é legal que fique nenhuma parte seca ali pelo meio, sabe? Então às vezes é até legal pegar e com uma colherzinha só dar uma cavocadinha assim, só para garantir que está tudo molhado por igual, tá? Então, se ficar uma parte meio seca, essa parte não vai dar sabor. Ela não vai interagir com a nossa água e não vai dar o sabor na nossa bebida. Então, não é legal que tu tenha essas partes secas. E aí, para garantir, ou tu tenta jogar muito bem jogado a água, ou para confirmar mesmo, né? Tu dá umas chacoalhadas aqui, ou usa uma colher mesmo, tá? Então, depois a gente vai jogando a nossa água aqui. Dá para ser com a chaleira normal, não tem problema, não tem muito segredo, né? Deixa eu tirar aqui. Eu tenho essa chaleira diferentona aqui, mas muitas vezes no dia a dia eu também uso uma chaleira elétrica normalzinha, sem ter esse bico diferenciado. O legal desse bico aqui é que ele me permite focar assim bem onde eu quero jogar a água, e aí ele, né, facilita para a gente mirar nos pontos exatos ali do nosso café ali, tá? E aí a gente vai deixando escorrer aí. Eu já vou acompanhando aqui o tempo, vendo mais ou menos se está dentro do tempo, mas é para estar. Por quê? Porque eu tenho um moedor e eu moí o meu café para uma moagem que eu sei que funciona para o meu preparo aqui. Então, eu sei que para essa quantidade de água, para essa quantidade de pó, com esse método aqui, que é o V60, eu sei que é uma moagem daquele tamanho específico lá que eu tenho que usar. E aí, com isso, eu também já vou garantindo a minha receita aqui do café. Tá? E aí, basicamente, é só a gente esperar escorrer aqui. Vamos ver aqui. Não veio mais nenhuma dúvida. Veio só um Dale Rafa. Beleza, pessoal? Então, se a gente não tem mais dúvidas, quero agradecer aí todos que participaram. Esse aqui, como eu falei no começo do vídeo, ele é um teste que eu fiz para ver como é que a gente faz aqui uma live um pouco mais interativa, mais dinâmica, que é aqui nesse espaço, em vez de ser atrás da minha mesa, onde eu costumava fazer lives, porque aí eu consigo realmente mostrar para vocês aqui e preparando o café na frente aqui, já conversando, mostrando. Então, gostaria de saber, se vocês quiserem deixar alguma sugestão, um comentário aí embaixo nos comentários, do que vocês acharam desse formato aqui da live. Beleza? Deixa eu terminar aqui o meu café, que eu quero garantir que a receita esteja ok, para o meu café ficar gostoso do jeito que eu sempre tomo. Beleza? Então tá, pessoal. Valeu aí, abraço e bom final de semana.